A Suprema Corte dos Estados Unidos derruba as tarifas impostas por Donald Trump e provoca um novo abalo na política comercial do país. O que muda na economia e na relação com o mundo? E mais, depois de 24 anos vivendo nos Estados Unidos, um brasileiro é preso pelo ICE em Maryland e faz um pedido inesperado. Quer comprar a própria passagem para voltar ao Brasil. A aprovação de Donald Trump na área de imigração despenca e atinge o nível mais baixo de todo o mandato. E que está por trás dessa queda? E ainda, Trump promete liberar arquivos sobre OVNIs e possível vida extraterrestre. Mistério, política e pressão em Washington, tudo isso e muito mais no Agenda 47, que começa em 30 segundos. Com a extensão de cílios profissional, você acorda linda todos os dias. Sem rímel, sem esforço e sem perder tempo. Realçamos sua beleza com técnicas modernas, produtos de alta qualidade e total cuidado com seus olhos. Agende seu horário agora mesmo e descubra o poder de um olhar irresistível. Sampaio Ellen Beauty Studio, transformando olhares, elevando a sua beleza. Olá, sejam bem-vindos ao Agenda 47, jornal dedicado a acompanhar de perto as principais ações e notícias que envolvem o 47º presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, destacando, claro, os impactos diretos na vida dos imigrantes e na política americana. Estamos presentes em várias plataformas para que você fique sempre bem informado para todos os Estados Unidos e Canadá pela SPT Television, SIC Internacional e também no nosso stream SPT Plus. Se você ainda não tem a SPT Plus, está esperando o quê? Pega o seu telemóvel, o seu celular, seu cellphone, aponta para esse QR Code que está aqui no lado e você vai ser redirecionado para a SPT Plus. Basta fazer o download, fazer um cadastro super rápido com e-mail, uma senha simples e para você ficar ali acessando. Coloca também na sua Smart TV e desfrute do melhor conteúdo em língua portuguesa, destacando, claro, a vida e evidenciando a vida dos imigrantes que falam língua portuguesa pelo mundo. E tem também no nosso canal SEAB Brazilian Television. Aproveita e se inscreva lá também. Informação de qualidade, credibilidade e conexão direta com a nossa comunidade, onde quer que você esteja. Depois de 24 anos vivendo nos Estados Unidos, um brasileiro foi detido no estado de Maryland e agora enfrenta deportação para o Brasil. Ele morava no país sem documentos e no momento da detenção afirmou que queria pagar a própria passagem aérea e retornar de forma voluntária ao estado do Paraná. Mas, segundo autoridades de imigração, essa possibilidade já não estava mais disponível para ele. De acordo com a legislação federal, quando a pessoa é formalmente detida, ela entra no processo de deportação. O caso deixa de ser considerado saída voluntária e passa a ser tratado como remoção obrigatória. As autoridades argumentam que a chance de deixar o país voluntariamente teria existido anos atrás, quando ele decidiu permanecer nos Estados Unidos sem status legal. Buy tickets? Yeah. What kind of tickets? He want to buy his tickets so he can go home now. Yeah, go now. You want to go home now? Yeah. You got money right now? Yeah, my You card. got it in the Where's car? my card? My blue card has the money there. Okay. Well, I'm sure they'll like that. Yeah, it's good. I can go now. All right. Well, we can work something. Yeah. Where in Brazil you're from? Huh? We're in Brazil. Yeah, Paraná. Paraná? Yeah, Paraná. Yeah. I'm here 24 years. 24 years? And you said you want to buy a ticket? Yeah. I'm gonna buy a ticket so I can plane go ticket? today or tomorrow. Okay. My blue card has money there. Esse caso deixa um alerta até para quem já está com ordem de deportação ou algum problema imigratório. Se você tiver a oportunidade de fazer a autodeportação voluntária, é melhor que faça isso sem passar por esse constrangimento e por todo esse trabalho, além de ficar detido por vários meses. Inclusive, o governo americano oferece uma opção de saída voluntária e ainda oferece um bônus para que você faça isso. Mas, claro, essa é uma opção que depende da cabeça de cada pessoa, né?
Ofélia Gisele Torres Hidalgo, de 16 anos, morreu depois de uma dura batalha contra o câncer. E era um câncer raro e agressivo, já em estágio 4. Ela travou essa luta enquanto enfrentava outro desafio, um dos maiores desafios da vida: ver o seu pai detido por agentes de imigração em Chicago. A adolescente ficou conhecida nacionalmente por defender a libertação de Rubem Torres Maldonado, seu pai, após ele ter sido detido por agentes do ICE em outubro, em meio a uma operação de fiscalização imigratória. Mesmo debilitada, Ofélia marcou presença em audiências e gravou vídeos pedindo ajuda e mostrando a dor da separação familiar. 3 dias antes da sua morte, um juiz determinou que seu pai tinha direito ao cancelamento de remoção, abrindo caminho para sua possível residência legal nos Estados Unidos. Decisão que ela acompanhou por videoconferência. A história de Ofélia mobilizou líderes, organizações comunitárias e defensores dos direitos dos imigrantes, que apontam o caso como exemplo de impacto emocional das políticas imigratórias sobre famílias. Ofélia virou símbolo de resistência e amor familiar. Lutou contra a doença e pela permanência de quem mais amava até o fim. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou em um evento na Casa Branca que poderia cuidar de Atlanta tão rápido e que disse que não esqueça que eles sabem remover pessoas, caso as autoridades locais pedissem apoio federal para enfrentar a criminalidade. A fala foi feita no contexto de uma visita de estado da Geórgia, onde Trump promove sua agenda econômica e reforça articulações políticas na região. Até agora, nenhuma autoridade de Atlanta pediu formalmente esse tipo de intervenção federal ou o envio de forças federais para atuar na segurança pública da cidade. A declaração ocorre em um momento de tensão política no estado que voltou ao foco do debate nacional desde as eleições de 2020. Especialistas apontam que Atlanta não consta oficialmente como alvo de intervenção federal, apesar das ameaças do presidente e de outras cidades consideradas problemáticas. Confira o vídeo. You know, we need a little help. You need help in Atlanta. He just said, you're right, Atlanta, we could take care of Atlanta. I'll tell you what, you ought to get them to call me. We could take care of Atlanta so fast. Líderes locais, incluindo o prefeito de Atlanta, têm reafirmado que estão reduzindo a criminalidade com medidas próprias e não vem necessidade de forças federais. Críticos alertam que a ideia de usar recursos federais para agir em cidades que não solicitam ajuda levantam discussões sobre autonomia estadual e limites do poder executivo, tema que já virou pauta em várias partes do país. Uma pesquisa recente feita pela agência de notícias Reuters, em parceria com a Ipsos, mostra que a aprovação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nas políticas de imigração caiu para apenas 38%. O menor índice desde que ele voltou à Casa Branca em seus primeiros meses no poder após a reeleição. O índice chegou a ser 50%, mas sofreu queda contínua até o patamar atual de 38%. A rejeição cresceu dentro de grupos antes mais favoráveis ao presidente. Entre os homens que tiveram papel decisivo na vitória de 2024, o apoio às suas políticas imigratórias caiu para 41%, depois de ficar próximo dos 50% durante 2025. Entre as mulheres, a aprovação despencou para 35%. A imigração foi uma das promessas centrais da campanha de Donald Trump, que desde janeiro de 2025 intensificou operações do Serviço de Imigração e Alfândega e ampliou ações de deportação em vários estados, gerando protestos e críticas nos Estados Unidos. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou na última quinta-feira o ex-presidente Barack Obama de divulgar informações confidenciais, quando recentemente afirmou que alienígenas eram reais. Mas Trump não citou nenhuma evidência para apoiar a alegação. Barack Obama said that aliens are real. Have you seen any evidence of non-human visitors to Earth? Well, he gave classified information. He's not supposed to be doing that. You know? So aliens are real? Well, I don't know if they're real or not. I can tell you he gave classified information. He's not supposed to be doing that. He made a big mistake. He took it out of classified information. No, I don't have an opinion on it. I never talk about it. A lot of people do. A lot of people believe it.
Do you believe it, Peter? The president can declassify anything that he wants to. Well, So if you maybe I'll want to get him make out an of trouble. announcement. I may get him out of trouble by declassifying. E ainda nesse assunto, o presidente Donald Trump anunciou que vai mandar agências federais identificar e divulgar documentos do governo ligados à vida de extraterrestres, OVNIs e fenômenos aéreos não identificados, algo que gera curiosidade e debate público há décadas. Em uma publicação em sua rede social, Trump disse que o movimento vem por causa do enorme interesse e que vai instruir o secretário de Defesa e outros departamentos a começarem a processo de revisão e libertação desses arquivos. Especialistas lembram que nos últimos anos o tema ganhou atenção depois que vídeos militares sobre os UAPs tornarem-se públicos e de audiências no Congresso, tratando o assunto de alguns legisladores entusiastas, que inclusive têm pressionado por mais transparência sobre o que o governo sabe ou não sobre os fenômenos não identificados. O anúncio de Trump também surge depois de declarações recentes do ex-presidente Barack Obama dizendo que acredita na possibilidade de vida fora da Terra, embora sem evidências de contato. Ainda não está claro que tipo de documento será liberado, nem quando isso vai acontecer, mas a promessa reacende um debate que mistura interesse público, teoria da conspiração e, claro, como Donald Trump gosta, muita política. Em Washington, o prédio do Departamento de Justiça dos Estados Unidos amanheceu na quinta-feira, dia 19 de fevereiro de 2026, com uma nova marca na fachada. Um banner gigante com o rosto do presidente Donald Trump e o slogan Make America Safe Again, ou Faça América Segura Novamente. A faixa foi instalada entre colunas na esquina do edifício conhecido como Main Justice, sede do DOJ, e virou o retrato mais visível do esforço de Trump para carimbar sua identidade numa instituição que historicamente tenta manter distância da Casa Branca. O Departamento de Justiça diz que a mensagem celebra a missão de fazer a América segura novamente, sob orientação do presidente. A imagem já provoca debate em Washington, D.C. sobre independência política e o peso simbólico de colocar o rosto do presidente na porta do órgão responsável por investigações federais. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na primeira reunião do seu Conselho de Paz, na última quinta-feira, que 7 bilhões de dólares já foram arrecadados para o fundo que tem como objetivo a reconstrução de Gaza. No entanto, os trabalhos seriam iniciados apenas quando o Hamas se desarmar, um objetivo ainda longe de se tornar realidade. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na reunião inaugural do seu Conselho da Paz na quinta-feira que 7 bilhões de dólares foram arrecadados com os países parceiros para um fundo de reconstrução de Gaza. No entanto, qualquer trabalho só deverá ser iniciado após o Hamas se desarmar, um objetivo ainda longe de se tornar realidade. O Hamas, acho que eles vão entregar suas armas, que é o que prometeram. Se não o fizerem, eles serão tratados de forma muito dura. Muito dura. Eles não querem isso. Nas próximas semanas e meses, questões como o desarmamento dos militantes do Hamas e a consequente retirada das tropas israelenses colocarão à prova a eficácia do Conselho. Além disso, deverá ser planejado o trabalho de reconstrução e organizado o fluxo de ajuda humanitária para a população de Gaza, castigada pela guerra. Enquanto isso, moradores do enclave disseram estar cautelosos. Esperamos que a reconstrução aconteça rapidamente e que o dinheiro que foi destinado vá realmente para o lugar certo e não seja mal gerido. Em meio a uma série de anúncios, Trump disse que os Estados Unidos farão uma outra contribuição de 10 bilhões de dólares ao Conselho. Tivemos grande apoio para esse valor. E esse valor é um número muito pequeno, quando você compara ao custo da guerra. Trump propôs a criação do Conselho em setembro, quando anunciou seu plano para encerrar a guerra de Israel em Gaza. Posteriormente, ele deixou claro que as atribuições do grupo se expandiriam para além do enclave, a fim de lidar com outros conflitos ao redor do mundo. A ideia gerou ansiedade, e muitos pensam que isso poderia minar o papel das Nações Unidas como principal plataforma para a diplomacia global e a resolução de conflitos. Trump tentou diminuir essas preocupações em seu discurso, dizendo que os Estados Unidos irão fortalecer financeiramente as Nações Unidas.
E o Departamento de Justiça do Novo México informou na quarta-feira que o estado está investigando uma alegação que surgiu de documentos divulgados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos de que o falecido agressor sexual Jeffrey Epstein ordenou que os corpos de 2 garotas estrangeiras fossem enterrados fora de seu remoto rancho no estado do Novo México. New Mexico's Department of Justice said on Wednesday the state was investigating an allegation that the late sex offender Jeffrey Epstein ordered the bodies of 2 foreign girls buried outside his remote New Mexico ranch. The claim emerged from documents released by the U.S. Department of Justice, which included an email from 2019 containing the allegation. A New Mexico spokesperson said it had requested an unredacted copy of this from the U.S. Justice Department. The U.S. Justice Department did not immediately respond to a request for comment. The FBI declined comment. A day earlier, New Mexico's legislature launched the first comprehensive investigation into accusations that Epstein sexually abused girls and women at the Zorro Ranch, 30 miles south of Santa Fe, for more than 2 decades. New Mexico State Representative Andrea Romero co-sponsored the bill. And so to think that this was happening for decades, that this predator was preying upon women, people in our community, is not only terrifying, it's just abhorrent that we couldn't turn every stone over at the time that he could be held accountable. And so for any sense of justice to be had, we have to tell the truth. We have to tell the story of what happened here. Epstein died in a New York jail in August 2019. His death was ruled a suicide. O irmão mais novo do rei Charles, Andrew Mountbatten Windsor, foi liberado da custódia policial na noite de quinta-feira, após ser preso sob suspeita de má conduta em caso público. Isto tudo em meio à alegação que teria enviado documentos confidenciais do governo a Jeffrey Epstein. O irmão mais novo do rei Charles, Andrew Mountbatten Windsor, foi liberado da custódia policial na noite de quinta-feira após ser preso sob suspeita de má conduta em cargo público, em meio a alegações de que teria enviado documentos confidenciais do governo a Jeffrey Epstein. Ele foi registrado nesta fotografia da Reuters sentado dentro de um carro, aparentando estar visivelmente abalado. O ex-príncipe foi interrogado durante todo o dia por detetives da polícia do Vale do Tâmisa. Mais tarde, a corporação divulgou que um homem preso havia sido liberado sob investigação. No início deste mês, a força policial informou que estava apurando alegações de que Mountbatten Windsor, enquanto trabalhava como enviado comercial, teria repassado documentos ao falecido criminoso sexual. A prisão do alto membro da realeza, 8º na linha de sucessão ao trono, é sem precedentes em tempos modernos. O rei Charles, que compareceu a um desfile de moda em Londres apenas algumas horas após a prisão do irmão, disse em nota que a lei deve seguir seu curso. Mountbatten Windsor, o segundo filho da falecida rainha Elizabeth, sempre negou qualquer irregularidade em relação a Epstein e disse que se arrepende da amizade entre eles. Seu escritório não respondeu a um pedido de comentário e ele não falou publicamente desde que o governo dos Estados Unidos divulgou mais de 3 milhões de páginas de documentos relacionados a Epstein, que foi condenado em 2008 por aliciar uma menor para a prostituição. Esses arquivos sugerem que, em 2010, Mountbatten Windsor encaminhou a Epstein relatórios sobre o Vietnã, Singapura e outros lugares que o ex-príncipe havia visitado em viagens oficiais. Sky Roberts, irmão de Virginia Giuffre, uma das acusadoras mais proeminentes do criminoso sexual, comemorou a sua prisão. Acho que estamos muito esperançosos de que este seja o começo do efeito dominó. É aqui que o castelo de cartas começa a desmoronar e parabéns ao Reino Unido por dar o primeiro passo, por dizer, sabe de uma coisa? Vamos prender alguém que é tido como uma das pessoas mais estimadas que existem. A detenção significa que a polícia tem suspeita razoável de que um crime foi cometido e que o membro da realeza é suspeito de envolvimento na infração, mas isso não implica culpa. E a Assembleia Nacional da Venezuela, controlada pelo Partido Governista, aprovou na quinta-feira uma lei de anistia limitada, que, segundo organizações de direitos humanos, não oferece alívio a centenas de presos políticos no país. A Venezuela aprovou na quinta-feira uma lei de anistia limitada que, segundo organizações de direitos humanos, não oferece alívio a centenas de presos políticos no país.
O projeto foi aprovado após um segundo debate na Assembleia Nacional, controlada pelo partido governista. A presidente interina Delcy Rodrigues, que assumiu o poder no mês passado após a derrubada de Nicolás Maduro pelos Estados Unidos, já promulgou a legislação. A nova lei prevê anistia pela participação em protestos políticos e em ações violentas, ocorridas durante um breve golpe de Estado em 2002, bem como em manifestações ou eleições em certos meses de anos anteriores. Foram excluídas as pessoas condenadas por rebelião militar por sua participação nas agitações de 2019. O texto também não detalha exatamente os crimes que poderão ser abrangidos pela anistia. Pessoas no exterior poderão nomear um advogado para apresentar um pedido de anistia em seu nome, mas terão de comparecer pessoalmente à Venezuela, e a lei só é válida para quem tenha cessado a execução de atos constitutivos de crime. O governo, que sempre negou manter presos políticos e culpa os encarcerados por terem cometido crimes, sustenta que quase 900 pessoas já foram libertadas da prisão ao longo de mais de um ano. Grupos de defesa de direitos, como o Foro Penal, do qual faz parte Gonzalo Imiobi, criticaram os limites da lei. Ele declarou: "Se a anistia não é tão ampla quanto gostaríamos, isso não significa que a luta pela liberdade de todos os presos e perseguidos tenha terminado." Nas últimas semanas, centenas de estudantes e familiares de presos têm se reunido para exigir libertações. Alguns participaram de uma greve de fome e agora clamam por uma rápida implementação da lei de anistia. Aqui seguimos até que o último saia, pela liberdade de todos os nossos familiares e de todos os presos políticos deste país. Temos uma lei de anistia já aprovada, mas até que ela seja executada, não sairemos daqui e nossa luta continua. E agora vamos para a notícia do dia. A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu nesta sexta-feira que a maior parte das tarifas impostas unitariamente pelo presidente Donald Trump é ilegal, marcando uma derrota histórica para a sua política econômica. Os 9 magistrados, em uma votação de 6-3, concluíram que Trump extrapolou a sua autoridade ao usar uma lei de emergência para criar taxas sobre produtos importados, sem autorização clara do Congresso. Segundo o entendimento da Corte, as tarifas são impostos e essa função é exclusiva dos legisladores dos Estados Unidos. O principal texto que justificava a taxação, a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional, não permite que o presidente imponha amplas tarifas baseadas apenas em uma declaração de emergência. A decisão só não derruba tarifas que atingem produtos que vários países, como também pode exigir a devolução de bilhões de dólares arrecadados em um processo que agora deve ser analisado pelos tribunais inferiores. Essa vitória judicial abre um novo capítulo nas relações comerciais globais e pode impactar tarifas aplicadas inclusive ao Brasil e outros parceiros econômicos que vinham enfrentando taxas adicionais desde 2025. No Congresso americano, a limitação pode ter limitações no poder presidencial para impor tarifas sem o aval legislativo, que deve estimular debate sobre a competência constitucional e a separação de poderes na política comercial dos Estados Unidos. Após Donald Trump ser informado hoje pela manhã no café da manhã da Casa Branca sobre esta derrota que havia sofrido da Suprema Corte dos Estados Unidos, Donald Trump declarou, abre aspas, essa decisão é uma vergonha, fecha aspas. Trump ainda disse que tem um plano B para começar a agir. Esse plano B ninguém sabe, ele não deu mais detalhes, mas nós vamos continuar acompanhando, que nós aqui do Agenda 47, nós temos essa função principal desse jornal, é acompanhar tudo o que é relacionado com o 47º presidente dos Estados Unidos. Inclusive, essas tarifas, elas atingiram em cheio o nosso país também, que é o Brasil, e exportadores que trabalham trazendo mercadorias e produtos do Brasil para os Estados Unidos foram afetados. Segundo informações de analistas e economistas, a devolução desse montante, desse dinheiro todo da tarifa, chega a ser 170 bilhões de dólares, ou seja, quase R$1 trilhão. Então, vai vir muita coisa aí que vai acontecer, vão entrar muitas questões jurídicas para saber como é que vai ser a devolução. E se devolver todo esse montante, com certeza vai causar um grande impacto na economia norte-americana. Essa é uma notícia
de última hora, uma notícia que está desdobrando, está desenrolando e nós vamos acompanhar tudo mais. Inclusive, o Luiz Pires vai trazer agora no Jornal das 6 mais informações de como foi o dia desse desenrolar, desse desdobramento sobre essa derrota de Donald Trump pela Suprema Corte Americana. Lembrando que o Brasil, como eu falei, foi um dos poucos países, se não o único, a sofrer pressão e não ceder às pressões tarifárias impostas por Donald Trump. Inclusive, tem uma reunião marcada agora para março entre Lula e Trump na Casa Branca, em Washington, D.C. Mas vamos conferir agora a capa dos jornais comunitários. Vamos lá, já está aqui com a Shea USA. Federal do Brasil desmonta esquema de tráfico humano que enviou 370 para os Estados Unidos. A Polícia Federal do Brasil realmente atrás dos coiotes aí, popularmente chamado de coiotes, né? E aí tem aqui as paredes do estúdio principal da One Jazz Radio em Miami, traz aí uma arte belíssima, que é destaque no Achei USA. Apuração, esquiadores são resgatados após a avalanche na Califórnia, alguns infelizmente faleceram, né? Então esse é o destaque aqui da capa do Jornal Comunitário Achei USA. Vamos para a próxima, hein, meu diretor? Vamos lá, meu diretor, vamos lá, coloca aí. Brazilian Times, dona do Futrica revela que perdeu o bebê após prisão do marido pelo ICE. Olha que tragédia, né, gente? A perda de uma vida é sempre muito trágica. Influenciador brasileiro Júnior Pena tem fiança negada e pode enfrentar processo de deportação. Nós demos esses detalhes ontem aqui. Brasileiro lança primeiro reality show sobre a vida real dos imigrantes dos Estados Unidos. Olha, nós vamos acompanhar isso, que isso é interessante. Fizeram um reality show, estão montando um reality show sobre os imigrantes. Vários imigrantes aí foram convidados para participar. Isso aqui é destaque do Brazilian Times. E a gente vai ficando por aqui. Hoje é sexta-feira, vamos ficando por aqui. Quero agradecer demais a audiência de vocês. Continuem se inscrevendo no Seaba Brazilian Television. Deixa o seu like, seu dislike, o comentário. Toca no sininho para receber notificação. E também vão lá, ó, na SPT Plus. Inclusive o Brasil News está lá, a partir de 7 horas da noite, tá bom? Bom final de semana, muito obrigado e até segunda-feira com mais um Agenda 47. Tchau, tchau.